Dando continuidade, a gente falou bem rápido dessa partezinha aqui final, tá? Dos impostos, então eu vou comentar novamente, não vou ler o artigo está aí, né? Artigo 167 da Constituição, ok? Mas vamos logo para as exceções novamente, só relembrar, ok? Entendendo que essas exceções estão no artigo, mas eu prefiro passar direto para as exceções, então. Primeira opção, para as exceções da questão da vinculação dos impostos. Repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere os artigos 158 e 159. Aí a repartição, tá certo? De como os impostos vão para cada ente, qual a cota parte de cada ente. Então, eu vinculo, está vinculada a essa repartição. Destinação de recursos para ações de serviços públicos de saúde, está aí, já tinha falado. Para manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Nem vou comentar, mas para a realização de atividades da administração tributária, como determinado no artigo 198, quer dizer, as questões referentes às atividades tributárias eu posso investir e vincular para aperfeiçoar, entendeu? Para melhorar, tá certo? Essas funções referentes ao que? Realização da atividade administrativa quando eu estou me referindo a questões tributárias, ok? Lógico, inclusive porque você tem que entender que essa parte, né, de tributação, de arrecadação, da administração tributária, ela é de fundamental importância para que o Estado ele tenha o que? A arrecadação necessária. Então eles vão investir e vincular a esses serviços, a essas atividades, ok? Prestação de garantias de operações de crédito por antecipação de receita. Como esse curso que você faz é o curso de contabilidade, provavelmente você vai pagar disciplinas, se não for de direito administrativo, vai pagar disciplinas referentes à contabilidade pública ou direito financeiro. Se não, parte de contabilidade pública. E o professor de contabilidade pública vai mostrar para você o que é uma operação de crédito por antecipação de receita. No entanto, para antecipar esse crédito de receita, tá certo? Precisa de garantia, porque na verdade é como se eu estivesse pegando emprestado, tá certo? E eu preciso depois, né, devolver esse crédito. Para isso, eu preciso ter uma tributação que me dê respaldo, e os impostos podem dar essa garantia. Assim como a União, né? A União ela é cheia de dívidas. Quem dá essa garantia? Também os impostos, ok? Beleza? Ótimo. Então, vamos lá agora, dando continuidade ao que realmente resta da parte de quê? De tributos. Então, vamos lá. Artigo 77, tá? Da ADCT, Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, diz o seguinte: estabelece que parte das receitas de todos os impostos estaduais e municipais, que parte das receitas de todos os impostos estaduais e municipais será destinada à ação de serviços públicos de saúde. Eu acredito que eu repeti aí, não foi? Não tem nenhum problema não. Então, estabelece que parte das receitas de todos os impostos estaduais e municipais será destinada a ações de serviços públicos de saúde. Então, você está vendo aí que é uma outra forma de vinculação. Então, parte dos impostos estaduais será destinada às ações de serviços públicos de saúde. Então, repetindo, né, aquilo que já está na Constituição, no artigo 67, que diz que eu posso vincular impostos, né, para o que? Serviços e ações de saúde. Tranquilo? Pronto. Aqui fica a parte de impostos e agora nós vamos começar outro tributo, tá? Via de regra, eu já falei no vídeo passado que as pessoas confundem e tratam impostos como sinônimo de tributos. O que não tem nenhum problema, porque no cotidiano acaba que as pessoas realmente falam impostos como se fosse todo e qualquer tributo. Mas a gente sabe que imposto, para a gente que está estudando agora, imposto é apenas uma espécie tributária. Tá? Outra espécie tributária que é de grande importância, inclusive para a mantença do Estado, são as taxas. Tá? Onde é que está contido? Está aí, ó, o artigo 145, inciso 2º da Constituição diz o seguinte, ó, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Impostos lá no inciso 1º, taxas, aí ele vai dizer, em razão do exercício do poder de polícia e pela utilização, efetivação ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, você está vendo aí que taxas é uma outra espécie tributária que a Constituição traz consigo. Lógico, o Código Tributário Nacional é de 66 e ele já trazia essa divisão, ok? Mas a Constituição de 88 referendou e traz também, entenda você, a Constituição não trata de fatos geradores, ela faz indicações, inclusive indicações referentes a princípios tributários, mas ela não traz consigo fato gerador. Os fatos geradores estão em lei, via de regra, lei complementar. Mas vamos aqui rapidinho, vamos ver o que é que o nosso Código Tributário Nacional diz. Artigo 77 do Código Tributário Nacional. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições. Veja aí a diferença agora. No Código Tributário Nacional eu vou indicar o fato gerador. Tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Tranquilo? Então você está vendo aí que taxas, né? Taxas podem ser cobradas pela União, Estado, Distrito Federal e pelos municípios. A competência é comum, diferentemente, né, do que a gente viu lá nos impostos. Cada ente tem a sua competência. Cada um deles só pode instituir aqueles impostos que estão determinados em lei. Tranquilo? As taxas nós vamos respeitar somente a ordem, né? Quer dizer, eu vou respeitar primeiro a Constituição, se tiver alguma coisa taxada, a União fica, né? Depois eu vou olhar as constituições estaduais, depois eu vou olhar a lei orgânica dos municípios, entendendo que, via de regra, a grande prestação dos serviços que a gente visualiza melhor são nos municípios. Vamos lá, para a definição. Qual a definição? É um tributo imediatamente vinculado à ação estatal, atrelando-se à atividade pública e não à ação particular. Meus amores, preste atenção. Então, significa dizer que o tributo chamado taxa, né, é um tributo que está vinculado a uma atividade, a uma prestação de serviço, a, a uma contraprestação estatal, entendeu? E o contribuinte tem que receber, pelo menos de forma potencial, esse serviço, tá? Podendo ser ou uma fiscalização, que nós chamamos de poder de polícia, ou o serviço propriamente dito, quando o Estado realmente vai prestar alguma coisa a você. Ok? Não é uma ação particular, é uma atividade pública, é um serviço público. Tem que ser exatamente o ente que tem que prestar a você esse serviço. Quais as características? Vamos lá. Vinculação à ação estatal, já está aí. Está vinculado, é um tributo vinculado dentro daquelas, né, daquelas divisões que nós vimos, é um tributo vinculado. A atividade é o quê? É uma atividade estatal. Outra coisa, é prestado diretamente pelo ente. Se não for prestado diretamente pelo ente, não pode ser chamado de taxa, pode ser chamado de preço, né, tarifa, mas tem que ser prestado diretamente. Aí veja só, é bilateral, sinalagmático. É uma palavra que o pessoal do direito adora utilizar. Eu prefiro as palavras mais simples. Significa que a bilateralidade, eu estou pagando porque vai ter uma prestação de serviço. Tá? Quais serviços? Ou uma fiscalização, que eu chamo de poder de polícia, ou um serviço real onde você vai ter que utilizar. Tranquilo? Fácil? Beleza. Aí vamos lá. Como eu já falei para vocês, a Constituição faz uma indicação, mas ela não diz para você o quê? Ela não diz para você o fato gerador. Quem está dizendo para a gente o fato gerador é quem? O fato gerador, quem indicou e quem afirmou. Lógico, o texto é muito semelhante da Constituição e do Código Tributário, mas o fato gerador, ele é indicado, tá certo? Pelo CTN. Aí vamos ver rapidinho. Quais são os fatos geradores?
Quais são os fatos geradores? O fato gerador é o exercício regular do poder de polícia. Tem que haver, né, pelo menos em tese. Tudo nesse país é em tese. Na lei tudo é muito bonito, né? E alguns dizem que o nosso sistema tributário é lindo, eu discordo. Mas vamos lá. O exercício regular do poder de polícia. Tem que haver a fiscalização. Pelo menos, tem que ter algum, né, algum tipo de prestação de fiscalização. E utilização, aí ele fala efetiva ou potencial. Então, é efetiva ou potencial. Lembrar do ou, quando eu estiver falando da efetividade, ou você está realmente utilizando, ou não, né? Ou é apenas colocado à sua disposição. Mas veja só já a diferença ali de serviço público específico e esse aqui a condição tem que incorrer as duas condições. Na utilização efetiva, ela é efetiva ou potencial, mas o serviço público ele é específico e divisível, tranquilo? Específico e divisível. Então, você está vendo aí que tem essas duas condições, tá bom? Quais são as recomendações legais para a gente terminar esse vídeo e continuar no próximo? Veja só. Recomendação constitucional, artigo 145, parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Show de bola, não é não? Então, não pode haver essa coincidência. Tá? No Brasil já tentaram instituir algumas coisas, coincidência de taxas. Né? Na verdade, no Brasil sempre vão tentar criar tributos novos aí para a gente pagar. Diminuir não, mas criar para mais, a tendência é essa. Inclusive para, né, tapar os buracos do poder público quando eles conseguem, né, melar N coisas. Na verdade, quem paga o pato é o contribuinte. Outra recomendação legal, essa aqui é legal. A primeira, vamos lembrar, é constitucional, a segunda legal. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impostos, nem ser calculada em função do capital das empresas. Então, que beleza. Para isso a gente já sabe. Da questão do capital das empresas, pelo amor de Deus, já temos N impostos aí que incidem sobre, ok? Então, muito bacana, essa recomendação legal significa que base de cálculo e fato gerador não podem ser idênticos, né? Não podem, tá ok? Mas temos aí uma súmula vinculante do STF, vamos ver o que é que ela diz. É constitucional a adoção no cálculo de valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre a base e outra. Meu amor, quer dizer, a lei diz uma coisa, tá certo? Nós temos a recomendação constitucional também. No entanto, para fins, né, de interpretação do STF, nessa súmulazinha aí, algum elemento, tá certo? Algum dos elementos que integram essa base, né? Algum dos elementos podem também ser replicados na taxa. Mas entendendo que é só alguns elementos, não podem ser o que não pode ser a sua integridade. Tranquilo? Ficamos por aqui, ok? E damos continuidade às taxas no próximo vídeo. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!